Segundo livro das Crônicas, o capítulo 20, versículo 3 e o 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Amém? Por gentileza, tome o seu assento. Quero aqui louvar a Deus pela oportunidade que nos fora concedida nessa noite, ao pastor Benjamin pelo convite, Deus o abençoe, e a toda a igreja que nos ouve nessa noite. Quero trazer um tema para nós meditarmos na palavra do Senhor, com essa seguinte nomenclatura: não tenha medo, tenha fé. Amém? Porque nós sabemos, irmãos, que o medo ele é propício para aparecer na vida da pessoa, em qualquer circunstância. Nós temos aqui a história de um personagem que foi o rei Josafá, o quarto rei de Judá, que reinou por cerca de 22 anos, segundo os historiadores, do ano 870 ao ano 848, ele substituiu o seu pai, o rei Asa, e ele fortificou todas as cidades de Judá. Josafá ele era criterioso, ele vem com uma estratégia governamental totalmente diferente do seu pai. Josafá ele vem tomando princípios, e é interessante que algo me chama a atenção, que ele toma a atitude do seu predecessor, o seu predecessor que foi o rei Davi, né, da sua linhagem, e ele então começa a buscar o Senhor. Josafá ele tem coragem, ele tem ousadia, de forma que ele começa a seguir os passos do caminho do Senhor, e ele começa então a destruir todos os altares idólatras, ele retirou todos os postes sagrados, e ele vem com uma proposta para que o povo se volte a adorar o Senhor. Haja visto que a idolatria estava tomando conta da nação de Judá, o povo não estava deveras voltado ao Senhor, e uma perspectiva de futuro muito longínqua, e Josafá ele vem e toma a atitude de trazer ao povo a resignação do caminho do Senhor, para que aquelas pessoas viessem verdadeiramente a buscar o Senhor. E ele toma uma decisão que para mim foi uma das mais importantes no seu reinado, porque no terceiro ano do reinado de Josafá, ele separa alguns homens, e dentre esse, ele separou 5 oficiais do seu reino, sendo também 9 levitas e 2 sacerdotes. E qual era a missão que esses homens tinham? No terceiro ano do seu reinado, toda essa comitiva tinha a função primordial de passar por todas as circunvizinhanças, toda a jurisdição do reino de Judá, e eles tinham que ler e ensinar o livro da lei. Então Josafá ele toma a decisão de pregar a palavra. Por que eu digo que para mim foi uma das decisões mais importantes? Porque quando nós trazemos a palavra de Deus para a nossa casa, para a nossa empresa, para o nosso convívio, para tudo aquilo que nós fazemos, há uma diferença muito grande. E é interessante que esses homens foram encarregados de levar a palavra do Senhor. Mas a gente olha para a vida de Josafá, diante de um reinado tão bem sucedido, tão equilibrado, mesmo seguindo passos que fizeram toda a diferença. É interessante que, se a gente observar, Josafá ele está destruindo os altares idólatras. Josafá ele está se voltando para a presença de Deus, e parece que em uma visão lógica, a gente parece entender que não era para ter problemas com esse homem, porque ele está totalmente fora da direção do seu pai, ele está buscando a sua linhagem, ele está buscando a presença de Deus, ele está buscando andar nos caminhos de Deus. Mas é interessante que mesmo assim, chegou uma época em que uma situação pega Josafá de surpresa, porque vem então um exército muito maior do que o dele. Ele tinha um armamento bélico, ele tinha poder de fogo, ele tinha soldados ao seu comando. Mas em uma determinada situação da sua vida, se levanta um grande exército e começa a cercar Josafá, e vem contra ele, ele tem essa notícia. E a gente leu aqui no verso 13 que a primeira atitude que Josafá teve foi ter medo. E é interessante que Josafá ele tem esse sentimento de medo. Não é problema, irmãos, em determinado momento da nossa vida, nós sentimos medo.
porque eu posso sentir medo, e eu já senti medo em algumas situações da minha vida. Eu acredito que o pastor Benjamin, a pastora Simone, os pastores, obreiros que aqui estão, porque o medo não é um problema em si. O problema é nós continuarmos amedrontados o tempo todo e não termos coragem de agir. E a proposta que eu trago para a igreja é que se em alguma circunstância, em algum momento da nossa vida, ou até mesmo agora, a situação que você está vivendo, ela está se afadigando o seu coração, trazendo medo à sua alma. Talvez o seu 2019 não começou tão esperançoso como você projetou na campanha. Talvez alguma coisa que está assolando o seu coração. Mas eu convido a igreja nessa noite, em uma perspectiva única, de nós transformarmos esse medo em fé, em nome de Jesus. O salmista no Salmo 34, verso 4, ele diz: eu busquei o Senhor, e Ele me respondeu, e me livrou-me de todos os meus medos. Qual é a decisão que Josafá toma diante do medo? Eu não olho aqui para o texto, porque está bem no início do capítulo, e eu não vejo Josafá indo buscar opinião aos seus conselheiros. Eu não vejo Josafá conversando com os generais do seu exército, com os estrategistas de guerra daquela nação. Josafá, ele tem medo. Ele passa por essa situação, mas mais do que depressa, o texto diz que ele põe a buscar ao Senhor. O salmista no Salmo 56, o verso 3 diz: mas quando eu tiver medo, eu confiarei em Ti. O grande segredo da nossa vida é nós confiarmos no Senhor. Porque o medo ele pode surgir em uma situação ou outra. O amanhã ele não nos pertence. Eu costumo dizer que a nossa vida é como uma montanha russa, não na escala de servir a Deus, integridade, mas em determinadas circunstâncias que a gente vive. Há um momento que você jubila, louva, joga a mão para cima, mas há uma situação que alguma coisa quer te colocar na caverna, porque o medo está tentando bater a tua porta, mas aí você se lembra que aquele que está com você é muito maior do que essa situação, essa leve e momentânea situação. Deus está no controle da tua vida. O medo ele é uma alteração nas nossas emoções, e ele proporciona essa situação, que eu acredito que até um psicólogo teria uma capacidade melhor para falar sobre o medo. Mas uma coisa eu tenho convicção para falar para os irmãos, é sobre fé, porque a minha vida é uma vida de fé, eu vivo de fé. Uma vez eu disse para os irmãos da escola dominical, o pessoal riu. Eu me lembro que na roça, ainda muito novo, eu tinha um galo, e eu gostava demais desse galo. Eu saí para pescar com meu pai, e eu cheguei, e um outro galo tinha batido tanto no meu galo, que tinha deixado ele quase morto. E meu pai sempre me discipulava. Todas as noites, à luz de lamparina, ele lia a palavra, ele lia a Bíblia, me testava em algumas situações, e falava sobre fé, de forma que aquilo ficou gravado no meu coração. E eu disse para ele: pai, o que eu faço agora? Ele diz: ore por ele. E criança, você sabe, ele acredita. E eu comecei a orar, irmãos, e não é de ver que o galo levantou, não sei o que aconteceu, se foi um desmaio, alguma situação, mas que ele levantou, de lá para cá, eu sempre confio que o Deus que eu sirvo, ele pode ressuscitar um galo, mas ele pode ressuscitar um ser humano, e pode mudar a situação que seja, na sua vida. O problema é que a gente vive uma geração que confia demais na circunstância, que confia demais nos status e na posição, e a gente se esquece que quando o problema vem, a gente se coloca de joelhos na presença dele, e ele move a situação ao nosso favor. Por mais contrária que ela seja, Jesus pode entrar na tua casa, no teu casamento, na tua história, na tua empresa, e mudar a circunstância da tua vida nessa noite. O altar que dessa igreja prega um Jesus que é poderoso e que pode mudar vidas. Mas qual é a situação que Josafá toma? Porque acontece algo com ele. Quando Josafá recebe essa notícia, Josafá ficou alarmado. Ele entra em um estado que o seu medo está causando alterações no seu sistema, trêmulo, preocupado, afadigado, porque ele é responsável por uma nação, ele é responsável por um povo, e todos esperavam dele uma resposta. E agora? Qual a decisão? O que o senhor vai fazer?
Mas eu vejo um homem aqui que confia muito mais, além do sistema bélico, além do poder de fogo, além das estratégias militares, ele confiava num Deus que tudo pode. Josafá está num estado de alerta, ele tem medo, ele está passando por uma situação, porque um exército enorme vem contra ele, muito maior do que o seu. Eram 1000 homens que tinham um exército dele, mas aquele exército que vinha era muito maior, o dobro, poderoso em situação de estratégia de guerra, e vem para derrubar Josafá. A maior crise da sua vida, eu acredito que Josafá está vivendo. Ele não teve tanto problema quando ele mandou derrubar os postes de Astarote, quando ele disse para destruir as imagens, quando ele disse para aquela comitiva pregar a palavra e ensinar o povo. Imagino que ele não enfrentou tanta situação assim, mas agora ele está vivendo uma crise terrível na sua vida, e essa crise parece insuperável. Mas eu vejo Josafá se voltando para o seu Deus, porque ele conhecia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus dos seus ancestrais, e nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos, para a nossa casa. Eu sempre tenho procurado com a minha esposa orar com o Gabriel, e mostrar isso para ele. Eu quero que ele tenha a mesma paixão, o mesmo amor pela palavra que eu tenho, porque um dia alguém me ensinou isso. Meu pai e a minha mãe trouxeram Deus para dentro da nossa casa, e da mesma forma eu ouço as experiências da minha esposa, porque tanto meu sogro e a minha sogra também souberam fazer isso para com ela, e é isso que a gente tem que fazer, independente da situação que a gente viva. A gente tem um Deus que está conosco em todas essas circunstâncias. Mas eu acho interessante que Josafá, ele toma pelo menos 3 atitudes que fizeram uma diferença na sua vida, que fizeram uma diferença no seu reinado. A primeira situação que Josafá toma é orar a Deus e buscar ao Senhor. O texto no verso 3 diz que ele tem medo, mas aí de repente já muda a ideia da frase, porque ele põe-se a buscar ao Senhor. Existem pessoas, e talvez até aqui dentro, que quando vê um problema, uma circunstância, a pessoa conta para todo mundo do trabalho, compartilha com todo mundo, conta para todo mundo do seu grupo, para todo mundo da família, conta para todo mundo que é vizinho de perto, mas ele não tira um tempo para buscar a Deus. Lá em Jeremias capítulo 33, verso 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O nosso Deus, ele pode responder à medida que nós clamarmos. Mateus capítulo 21, verso 22 diz que tudo quanto nós pedirmos em oração, Deus, ele é poderoso para o fazer. E Josafá, ele está buscando a presença de Deus, aleluia. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: orai uns pelos outros, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Josafá, ele toma uma segunda atitude, ele proclama um jejum geral. Até as crianças de colo teriam que jejuar, até os animais. Sabe uma coisa, irmãos, existe uma situação, e a gente passou por isso agora há poucos dias no plano de leitura anual. Jesus, ele dando discernimento aos discípulos: olha, existem situações que só serão vencidas com jejum e oração, irmão. Você pode ter uma boa estratégia militar, você pode ter um bom plano B, você pode ter uma boa reserva financeira, mas existem coisas na nossa vida que é só jejum e oração para dar jeito. Existem coisas que são batalhas espirituais, e o nosso dinheiro, a nossa circunstância, os nossos atrepechos não podem resolver se nós de fato não colocarmos a boca no pó. O texto diz que Josafá pôs-se a orar. Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 29 diz: põe a tua boca no pó, porque talvez assim lhe haja misericórdia quando eu me ponho a buscar o meu Deus. Orar com o coração quebrantado. O salmista diz no Salmo 51, verso 17, que os sacrifícios que agradam a Deus é um coração contrito, quebrantado, Deus não despreza. Seja sincero diante dele. Diante de Deus todas as máscaras caem. E Josafá está dizendo: Deus, eu preciso. Sabe o que eu aprendo com isso? É dependência de Deus. Josafá não está confiando na sua estratégia, ele não está confiando no seu poder bélico de fogo, ele está confiando em Deus. Eu quero que todos jejuem. O verso 4 diz que vieram pessoas de todo o reino, e a gente está com você, porque se o líder se levantar, as pessoas que o acompanham se levantem.
se levantam. Todas as vezes que o pastor Benjamin propõe alguma coisa aqui na igreja com a pastora Simone, a igreja vai atrás, porque é uma direção do líder, é uma direção espiritual. Josafá ele toma essa decisão: a gente vai orar, a gente vai jejuar, e o resto Deus vai fazer. Uma terceira coisa que Josafá fez foi adorar ao Senhor, porque quando Josafá ele começa a orar, ele começa a jejuar com toda a nação, ele começa a buscar a presença de Deus, ele consegue adorar a Deus através da oração. Nós precisamos aprender isso. Tem muitas pessoas que só oram a Deus para pedir, e é uma lista enorme e vasta, mas quando a gente ora dizendo: Deus, eu dependo do Senhor, eu te adoro, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos que o Senhor tem me dado, mas me dê a oportunidade de vencer mais um, que isso nos sirva de exemplo. Mas é interessante que uma outra coisa acontece, quando eles oram, quando eles jejuam, quando eles se consagram a Deus, quando eles adoram a Deus em meio àquela circunstância, algo extraordinário aconteceu, porque Deus ouviu. Se existe uma coisa que Deus faz, é ouvir quando a gente clama. A Bíblia diz em Jeremias 29:13, diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aquele povo literalmente estava buscando a presença de Deus, e Deus ouviu a oração daquele povo. No verso 13 diz que eles estavam de pé diante do Senhor e adoravam o Senhor. Deus ouviu a oração daquele povo, e eles entenderam a voz de Deus. Uma coisa é Deus falar conosco, outra coisa é a gente entender a voz de Deus. Tem muita gente que está pedindo para Deus falar. Deus fala através da palavra, Deus fala através de uma canção, mas a pessoa não ouve. Eu chamo você nessa noite para pedir em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, peça discernimento espiritual para esse ano. O medo pode até bater na sua porta, mas em nome de Jesus você vai entender, ouvir a voz de Deus. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Isso fala de confiança, isso fala de convicção. No versículo 18 e 19, eles estão adorando a Deus, eles estão louvando a Deus, porque Deus deu resposta. Mas sabe o que me chama a atenção? Lá no verso 20, do capítulo 20 de 2º livro das Crônicas, a palavra diz que Deus dá uma direção para aquele povo da seguinte forma: olha, vocês vão se levantar de manhã bem cedo. O que é de manhã bem cedo? É de madrugada, é cedo. Quem quer ir a uma peleja, levanta cedo, parte e vai na peleja. E tem gente que está com medo, está amedrontado, mas ele não tem coragem. Sabe o que eu aprendo com isso? Atitude. Quando nós tomarmos a iniciativa na nossa casa, no nosso ministério, quando a gente deixar de culpar um ou outro, Deus fará um milagre na nossa casa, Deus mudará a circunstância da nossa vida. Fala de atitude, fala de situações que a gente precisa estar de pé. Quando Deus se volta ao profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículo 2, ele diz: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Isso fala de posicionamento. Josué, ele se posicionou, ele tinha duas opções: ou ficar com medo, amedrontado, perder tudo, se tornar escravo daquele exército que vinha afugentando, ou ele poderia clamar ao Senhor e orar e jejuar, e Deus mudar a história da sua vida. Eu quero convidar a igreja nessa noite, já concluindo as minhas palavras, para que você, em nome de Jesus, transforme todo medo, toda fé, todo medo que você tiver em fé nessa noite. Não tenha medo, em hipótese alguma. Vá em frente. A Bíblia diz que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Se nós nos lançarmos em oração, em jejum, em vigilância, Deus fará o milagre. Porque uma coisa é você orar e jejuar, outra coisa é você vigiar. Tem que ser estrategista, tem que ouvir a voz de Deus, escutar a voz de Deus, adorar a Deus e se levantar, se prontificar para aquilo que Deus fará. A Bíblia diz em Efésios 6:10, é preciso fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Deus nos dará a vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Pastor, eu devolvo. Muito obrigado.